Olá, tudo bem? O evangelho de hoje se encontra no livro de São João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não pequeis mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje já começa dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e que antes do nascer do sol ele já se encontrava no templo. Antes do nascer do sol, Jesus já estava em oração. Enquanto todos dormiam, Jesus foi orar, né? E não há melhor horário para orarmos do que antes do nascer do sol, né? Porque antes que o sol nasça, a gente tem o silêncio, não tem nada no ar de negatividade, de pensamento ruim, né? O ar ele está, digamos que limpo. Então, o melhor horário para se orar, para escutar a Deus, é antes do nascer do sol, um momento em que todos estão dormindo e só você e Deus conversam. E, e naquele momento, né, logo começou a aparecer as pessoas e Jesus começou a ensinar as pessoas. Porém, logo chegaram os escribas e os fariseus para colocarem Jesus à prova. Por quê? Tudo o que eles mais queriam era acabar com a vida de Jesus. Então, eles começam a colocar Jesus à prova, né? A questioná-lo sobre a lei de Moisés, porque na lei de Moisés ordenava apedrejar as mulheres que estavam em adultério. Então, só que Jesus a princípio não responde nada, porém, com a insistência deles, Jesus fala, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E saiu um a um que julgava a mulher, pois eles todos tinham pecados. Então, trazendo para a nossa vida, né, na nossa vida atual, quantas vezes nós julgamos as pessoas? Quantas vezes? Seja por pensamento ou seja por palavra, né? Nós julgamos. Olhamos a pessoa e achamos que nós temos uma posição melhor para poder julgar o outro. Mas Jesus vem hoje nos perguntar: você não tem pecado? Né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, antes de nós olharmos, antes de eu olhar para o outro e julgar o outro e condená-lo, eu preciso olhar as minhas ações, eu preciso olhar as minhas atitudes, como eu estou sendo.
para depois eu achar que posso julgar o outro, né? E mesmo assim, quando a gente volta a olhar para nós, quando nós vamos olhar para dentro de nós, a gente vai ver o quão sujo, o quanto a gente precisa melhorar. E aí a gente vai reconhecer de que nós não podemos julgar ninguém, que nesta terra ninguém pode julgar ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, independente de posição social, independente de beleza, ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos pecadores, né? Então, hoje o que fica para nós é nós podermos olhar para nós, para o nosso interior e vermos aquilo que nós precisamos melhorar. Porque no final Jesus pergunta a ela, né? Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse então Jesus, nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Então que nós possamos olhar para dentro de nós, possamos ver aquilo que nós precisamos a cada dia mais melhorar e também escolhermos de não cometermos mais aquilo que a gente faz, os atos, né, as atitudes que nós temos, para que Jesus possa nos perdoar. Só que para isso Ele nos pede para não pecarmos mais. Então vamos voltar o nosso olhar hoje para o nosso interior e vermos aquilo que nós precisamos não fazer mais. Tenha um bom dia, que Deus possa nos abençoar esse início de semana, que seja uma semana de muito fruto, tá bom? Deus nos abençoe. Quem gostou, dê um like, se inscreva no meu canal e compartilha também o link para que esta palavra de Deus possa chegar para outras pessoas também. Até mais!